Olá, companheiros. Vamos iniciar o nosso estudo agradecendo a oportunidade oferecida pelos companheiros da Casa de Albino e, muito especialmente, a orientação, a proteção da equipe espiritual que orienta esse trabalho e todas as atividades da doutrina espírita com vistas ao esclarecimento e o progresso da humanidade. Rogando a eles que nos amparem, nos auxiliem, então, na realização dessa nossa tarefa. O nosso tema é o estudo da parábola da rede. Para isso, nós vamos usar da doutrina espírita a obra básica, a Gênese, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessas três obras a gente vai encontrar então as referências da instrução espírita para nós compreendermos bem e, de preferência, vivenciarmos melhor ainda esses ensinos de Jesus. Vou usar uma apresentação para facilitar, para que a gente registre as informações e siga então esta informação de maneira mais segura para todos nós, certo? Parábola da rede está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 47 a 50. Lembrando sempre que a parábola ela é um recurso didático que Jesus usou para que a gente pudesse entender os seus ensinos morais, e ele faz isso de maneira que ele usa informações, experiências dos seus ouvintes, ou seja, de um grupo de pescadores, na sua maioria, da vivência deste cotidiano, ele tira os elementos e compõe uma história, uma narrativa que fica marcada, então, a partir da experiência do ouvinte. Mateus registra para a gente, então, a parábola da seguinte forma: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente olha para essa história, quando a gente pensa nessa parábola, ela tem, na primeira parte, aquela experiência que eu havia falado, o cotidiano dos pescadores, de ir pescar, lançar a rede, recolher a rede com peixes, sentar na praia, separar os peixes que servem para o consumo, para a venda, jogar ao mar aqueles que não são bons, né, que são pequenos, que não se adequam ao padrão que eles usam para consumo ou para venda. Uma prática comum da experiência do dia a dia. E aí Jesus acrescenta, usando esta referência, a parte da mensagem que é o ensino a partir, de uma previsão que ele faz, né? Assim acontecerá no fim desta era, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus usa aquela experiência cotidiana para falar de algo que a doutrina espírita aprofunda muito a sua explicação e que agora, com esses conhecimentos, a gente entende melhor a fala de Jesus. Ouvindo a parábola sem uma explicação mais ampla do tempo, dos ciclos evolutivos da humanidade, do que nos aguardava o futuro, né, o futuro daquele tempo, essa parábola ela fica um pouco sem aprofundamento, digamos assim. Fica parecendo mais só uma ameaça. No final dos tempos, né, quando o mundo fosse acabar, como a grande maioria entendeu, e isso não é verdade, os bons seriam separados dos injustos, né, dos perversos, e teria um fim melhor do que os perversos. Os justos seriam separados, os perversos seriam lançados à fornalha ardente. Então, dá a ideia, na primeira linha,
de um julgamento no final da era, não é no final do mundo, não é no final, é no final daquela era, daquele ciclo de aprendizado, haveria esta separação. E Jesus deixa muito marcado o destino daqueles que são perversos, aqueles que não são bons, né, que não aproveitaram o tempo para se melhorarem. Procurando o estudo da doutrina espírita, nós vamos encontrar o esclarecimento lá na Gênese, no capítulo 18, o título do capítulo São chegados os tempos. Kardec registra para nós esse parágrafo, onde, juntando com a parábola, fica mais fácil, mais compreensível nós alcançarmos o sentido do ensino de Jesus. Lá Kardec registra assim, no tópico cujo nome é Sinais dos Tempos. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos estes progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, lá no iníciozinho desse capítulo, o título São Chegados os Tempos, na Gênese está registrado as informações dos Espíritos que se referem exatamente a essa separação, a este fim de era que Jesus faz referência lá na parábola da rede, onde nós seremos avaliados, onde serão finalizados os nossos exercícios, as nossas realizações, os nossos processos de progresso. E aí, aqueles que alcançaram um padrão, um nível que se considera adequado para aquele mundo onde estamos, esses vão para os cestos dos bons, digamos assim, né? Usando a parábola como referência. E aqueles que não alcançaram esse nível de progresso, e aí nós estamos falando do progresso moral, o progresso do espírito, estes serão então conduzidos para uma outra habitação, para um outro mundo, onde eles terão desafios muito maiores, onde eles terão necessidades muito maiores a resolverem, iniciando ou reiniciando o seu ciclo de progresso. A doutrina espírita nos coloca que o espírito ele é criado simples e ignorante, e a trajetória do seu progresso se dá a partir da aplicação da lei de progresso e das outras leis de Deus e do papel nosso espírito nesse aprendizado dessa lei e na sua vivência. E para nós entendermos um pouco melhor este progresso, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, exemplificado para nós, o progresso dos mundos. Lá na Gênese, nós temos Kardec falando que o progresso da habitação acompanha o progresso dos seus habitantes. Então, quando a gente estuda o progresso dos mundos, a Terra, né, o globo terrestre é a nossa habitação, tanto nós encarnados quanto os espíritos desencarnados ligados a este globo, a esse planeta, nós estamos caminhando como um grande grupo de alunos dentro de uma classe de aula. A classe é o planeta Terra, ou melhor dizendo, dentro de uma escola. O planeta Terra é uma escola com classes diferentes, mas todos dentro do mesmo processo de progresso. Chega uma hora em que esta escola ela é avaliada, os seus alunos são avaliados e são promovidos para níveis de estudos mais avançados, como acontece com qualquer escola. No caso dos mundos, isto é avaliado sob a ótica do aprendizado moral. Então, a evolução do espírito, ela se dá tanto no campo intelectual, no aprendizado da inteligência,
quanto no campo moral, no aprendizado dos sentimentos. O progresso, né, a evolução, se dá quando esses dois se alinham. Se nós pegarmos o mundo, nós vamos ter uma noção do seu grau evolutivo na escala de progresso dos mundos pela maioria das pessoas que habitam, né, dos espíritos que habitam esse mundo, tanto encarnado quanto desencarnados. Lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o título do capítulo: Há muitas moradas na casa do Pai. Kardec registra assim: do ensino dado pelos espíritos, resultam que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, na escala dos mundos, nós avaliamos o aspecto moral e o aspecto da evolução física e moral. Melhor que a Terra, nós temos vários mundos em condições inferiores. E a Terra? Em que grau nós podemos, onde nós encontramos dentro dessa escala? Que a gente começa numa avaliação de mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes, mundos celestes ou divinos. Nós vamos encontrar a Terra classificada como um mundo de expiação e provas. Nestes mundos, o mal predomina. É a atual situação da Terra, razão porque aí vivem o homem a braços com tantas misérias, tantas dores e sofreres. Nestes mundos, a lei de ação e reação se aplica constantemente de forma muito perceptível com relação à vida espiritual. No mundo de expiação e provas, o mundo que a Terra é classificada, nós vamos ter o aprendizado se dando muito em cima da lei de ação e reação. Eu faço, colho a consequência do que eu fiz e aprendo com essa consequência, ou seja, se eu erro, eu sofro a consequência do meu erro e a partir do sofrimento eu aprendo. É claro que nós não aprendemos apenas com sofrimento, claro que o sofrimento é uma das formas, ela é, na verdade, o último recurso de aprendizado. Então, todo erro que eu cometo deve ser corrigido, ou seja, expiado, né, para que eu corrija a minha postura, e depois que eu aprendi a não cometer mais aquele erro, eu sou testado, eu passo por uma prova para ver se naquela mesma circunstância eu não vou reincidir nos erros do passado. Então, eu tenho que corrigir os meus erros e depois comprovar a minha condição de aprendizado. A dor, o sofrimento, as doenças, as grandes dificuldades que nós encontramos no planeta Terra, tanto nós encarnados quanto os espíritos desencarnados em condição moral equivalente à nossa, são características do grau evolutivo em que nós estamos, nós espíritos, da nossa condição moral. Porque o que estabelece a condição do planeta, do globo, não é o globo em si, mas a maioria dos espíritos que estão ligados a ele. Então, a responsabilidade evolutiva é nossa. Estamos às voltas com a dor, com o sofrimento, né, com a lei de ação e reação nos trazendo de volta dor e sofrimento, porque ainda cometemos erros e fazemos sofrer aqueles que caminham conosco. O momento evolutivo é o momento de passarmos de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração na escala evolutiva. Então, essa separação que Jesus fala lá na parábola da rede, onde os anjos vão separar os imperfeitos, né, e vão julgá-los no fogo do inferno, aqueles que não conseguiram se colocar numa condição melhor, é exatamente o período de seleção, de
promoção da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Qual a característica de um mundo de regeneração? Nestes mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá ainda é de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Então, o mundo de regeneração é um mundo onde ainda não é a perfeição. A felicidade não é perfeita, mas a felicidade já está iniciando a sua dominância, podemos dizer assim. O homem ainda tem necessidade da encarnação, do corpo físico, da experiência do aprendizado na matéria, porém ele não está mais tão envolvido nas questões da expiação, ou seja, de sofrer as grandes dificuldades que a gente sofre na matéria, ligado à materialidade, porque o homem mais evoluído, ele cometerá menos erros e daí estará sujeito a menos retornos negativos. Mas ele precisará passar por provas, ou por testes, para provar que tudo que ele aprendeu e tudo que ele desenvolveu no mundo de expiação e provas está consolidado, está realmente incorporado na sua personalidade intelectual e moral. Nestes mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. E aqui a gente tem uma informação muito interessante lá trazida do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao descrever o mundo de regeneração, Kardec traz para nós o fato de que ele não é um mundo perfeito ainda, que o espírito que está vivendo no mundo de regeneração, ele não é um espírito já perfeito, ele tem condições melhores do que a nossa condição aqui de habitantes do mundo de expiação e provas. O bem, a felicidade está se instalando de maneira mais ampla, porém ainda não estamos perfeitos e por isso podemos errar. E aí há que se ter um cuidado muito grande, porque como nós vamos passar por provas, então nós seremos testados do nosso aprendizado. E a gente pode, se recuar, se a gente voltar a cometer erros, ou voltar a ter uma postura característica de um mundo de expiação e provas, a gente pode voltar para um mundo de expiação e provas. Então, há essa alternância de um espírito, ele pode estar num mundo e ir para o outro? Pode. Os mundos não voltam atrás, assim como a evolução, uma vez conquistada, não volta mais. Mas um aprendizado não praticado não é um aprendizado consolidado. Então eu posso aprender alguma coisa, não praticar e perder esta habilidade. Por exemplo, sei dirigir, tirei carteira, estou habilitado. Porém, se uma pessoa passar muito tempo sem dirigir, ela pode, em alguns casos, perder o traquejo, o manejo e até retroceder. Ela, apesar de não perder a carteira, a habilitação, ela perde a habilidade de lidar com aquele conhecimento. E vários outros. Dizem que a gente não esquece como andar de bicicleta. Depende. É uma habilidade. E como toda habilidade, ela, por falta de exercício, pode sim, ou, se não ser esquecida, pelo menos perder a sua espontaneidade. Então, um conhecimento, se ele não for praticado, a sua teoria pode se apagar ou pode perder relevância e a gente reincidir na postura anterior. Aí quer dizer então que se nós começarmos a praticar o mal, estando no mundo de regeneração, o planeta vai ser rebaixado? Não.
Os espíritos nessa condição serão levados para um mundo de expiação e provas. Assim como os espíritos que estão aqui no planeta no momento, nesse momento de transição da Terra, sendo, aproximando a ser elevada a mundo de regeneração, a um mundo onde a felicidade vai prevalecer, aqui no mundo de expiação prevalece o mal, lá vai prevalecer a intenção de fazer o bem, digamos assim, e o bem começa a superar o mal. Então esses espíritos que não se colocam nesse padrão, eles são tirados da Terra e são levados para um outro mundo, onde eles vão reiniciar lá as suas provas de aprendizado. Por isso na parábola fala que vai ser levado, jogado no fogo, vai queimar onde haverá prantos e ranger de dentes. Ou seja, você é tirado de um mundo melhor, de condições de desenvolvimento físico, intelectual e até moral, de um padrão que você não está se ajustando a ele, e você é levado para reiniciar o seu processo de aprendizado em situações mais desafiadoras, para que naquela condição você tenha despertado o seu esforço em melhorar. Então, o que nós estamos passando é o cumprimento dessa parábola da rede. Os nossos aprendizados ao longo das várias encarnações, ao longo de todo o nosso processo evolutivo, se encontram no momento de testagem. E esse momento é para saber se temos condições de sermos promovidos junto com o planeta para um mundo de regeneração, onde a felicidade vai estar mais amplamente praticada, onde o bem será a primeira opção da maioria. Hoje nós temos um mal sendo muito mais fácil de ser realizado, a gente percebe isso em nós mesmos, a gente às vezes quer fazer o bem, sabe que precisa fazer, mas na hora que percebe, com muito mais facilidade a gente faz o mal, a gente realiza com muito mais facilidade a imperfeição. Esta elevação dos mundos é uma escada mesmo, onde a gente vai subindo. Porém, só chega no topo da escada quem sobe. Quem chegou no primeiro ou no segundo degrau, se parar, ele não alcança o objetivo de chegar até a parte de cima dessa escada evolutiva. Então, ficarmos paralisados aqui no mundo de expiação e provas, sem caminharmos, sem promovermos moral e intelectualmente a nossa condição para termos direito a ir, a continuar na Terra quando ela for promovida ao mundo de regeneração, equivale a não avançar. E se a gente não avança, na verdade, a gente recua. Porque em matéria de evolução, não tem como nós ficarmos parados. A evolução, ela não para, ela é constante. E ela não recua. Porém, se eu não faço, não pratico o aprendizado, ele não se consolida. Então, equivale a não ter evoluído. Então, o momento que a parábola nos chama, Jesus nos alerta naquele momento lá atrás, e equivale até hoje, e a doutrina espírita nos chama à vivência, da nossa responsabilidade, da nossa promoção moral nesse contexto de transição da Terra para um mundo de regeneração. Na carta de Paulo aos Romanos, ele tem uma frase que é muito conhecida e que ilustra muito bem esse momento evolutivo nosso, da humanidade. Paulo diz assim: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Nós temos um grande cabedal de conhecimento, de experiência, de vivência do mal, que é o nosso passado evolutivo. E a gente tem muito conhecimento a respeito do bem, mas ainda não praticou, não criou ainda em nós, esse exercício como algo consolidado. Então, quando eu tenho um desafio, quando eu sou colocado à prova, a minha primeira reação é voltar à prática do mal, porque esse eu já estou muito habituado em fazer. E quando eu sou desafiado a fazer o bem,
muitas vezes eu me coloco tímido. Ou eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Então hoje eu não resolvo mais as minhas questões com os meus adversários, como no passado se fazia num duelo de capa e espada ou de armas para defender a minha honra. Eu não faço mais na disputa, né, no pugilato, na agressão física, a resolução dos meus problemas. Porém, eu não perdoo. Eu levo mágoa. Eu me vingo, às vezes, de outras formas, não físicas, mas de outras maneiras. Ou seja, eu não avancei para o padrão de um mundo de regeneração, que é um mundo onde o bem tem que ser maior que o mal. E como que o bem pode ser maior que o mal numa postura, por exemplo, em que alguém me ofende? É praticando o perdão. É a recomendação de Jesus como uma máxima para o nosso progresso. No Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante que calha bem dentro desse nosso estudo. É a pergunta 642. Kardec pergunta assim: para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que um homem não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, nós estamos num patamar hoje de conhecimento e de caminhada evolutiva em que nós já conhecemos o bem, já temos condições de realizá-lo e precisamos realizá-lo por iniciativa. Ou seja, nós precisamos avançar. Ficar parado não é mais possível, não é resposta para quem tem o conhecimento que nós já temos. Então os Espíritos dizem: não basta ao homem não fazer o mal, não agredir, não matar, não roubar, né? Os mandamentos registrados por Moisés, não fazê-los não é o suficiente. Eu tenho que, além de não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser caridoso, né? Eu tenho que fazer o bem para o meu próximo, como forma de consolidar moralmente o aprendizado. Primeiro, porque assim eu garanto a minha evolução, eu garanto a minha caminhada evolutiva, e segundo, eu implanto o bem no mundo onde eu vivo. Porque eu, que já conheço o bem, sou responsável pelo mal que o outro que convive comigo e que muitas vezes não conhece o bem, como eu conheço, está fazendo no espaço que eu deixei vago sem fazer o bem. Ou seja, não basta que eu tenha aprendizado, eu tenho que viver este aprendizado. Porque assim, eu, ao praticá-lo, eu melhoro a sociedade, eu melhoro a minha família, eu melhoro o mundo onde eu vivo. E eu promovo um crescimento coletivo. Eu promovo uma melhoria de todos aqueles que estão comigo nessa escalada evolutiva rumo ao mundo de regeneração. Ficar acomodado, ficar parado, é recuar. É não consolidar o aprendizado moral que Jesus trouxe para nós e que a doutrina espírita veio reforçar. E não avançando, a gente recua. E recuando nessa transição, a gente não tem condições de continuar na Terra seguindo a sua evolução. Mas será que a gente já está em condições de ir, né, ficar com o grupo que vai ficar no mundo melhor, ou vou ter que voltar ao mundo mais atrasado? Lá na questão 918, Kardec pergunta assim aos espíritos: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, como é que eu posso reconhecer o progresso mesmo em uma pessoa, em mim mesmo? Como é que eu sei que eu estou melhor ou não, em termos evolutivos? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual.
Então, para que eu esteja numa condição moral em que a rede da avaliação do progresso, né, onde a colheita dos aprendizados morais e intelectuais que caracterizam a evolução possam ser avaliadas de maneira positiva, eu preciso colocar tanto nos meus atos da vida material, no meu dia a dia, na minha convivência com o próximo, nas relações aqui no mundo de matéria, quanto na compreensão da lei de Deus e na sua aplicação ao meu cotidiano, eu preciso entender e vivenciar. Não basta saber tudo que a gente já sabe sobre os ensinos de Jesus, sobre o aprendizado moral que ele oferece para todos nós. É necessário que a gente compreenda, sobre todos os aspectos, estes ensinamentos e a sua vivência. Então, para que a gente seja considerado apto a um mundo melhor, ao mundo de regeneração, a nossa prática, a nossa vivência é que fará toda a diferença. E criarmos assim em nós muito mais espontaneidade para fazer o bem, para viver o bem, para dedicar ao bem e assim melhorar a nossa condição e a condição do mundo onde a gente habita. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós, nos fortaleça, ampare hoje e sempre.